Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre ser misericordioso. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que deixe o like no vídeo, que compartilhe o vídeo, que assista o vídeo. Quem quiser deixar alguns comentários nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser crítica, pode ser elogio, pode ser sugestões, pode ser uma palavra que eu queira falar, qualquer coisa, pode ser pedido de oração, tá certo? Se colocar algum pedido, eu vou colocar as orações nas orações que a gente faz aqui mesmo, no áudio, a gente já vai ver que eu vou falar dessas pessoas. Então é opcional, quem quiser, tá certo? E peço que estão me ouvindo, que não se inscreveram no meu canal ainda, que se inscrevam no canal, que é o canal do Senhor, eu sou apenas administrador, tá certo? Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que mais uma vez o Espírito Santo me tome neste momento, me inspire e que seja apenas o seu instrumento para que ele fale através da minha boca. Eu seja apenas usado, Senhor, que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Todas elas, seja quantas forem, Pai. Peço que os três mais pessoas do mundo estejam aqui para ensinar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender os ensinamentos e compreender as mensagens corretas e pôr em prática a nossa vida. Que assim seja, oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, na meditação de ontem nós falamos que nós temos que ser, que as pessoas têm que ver Jesus em nós, né? E assim verão Deus Pai em nós, já que quando viam Jesus, viam o Pai nele. Só que há uma característica dele que nós precisamos desenvolver também, que é a misericórdia, né? Ser misericordioso. Deus demonstrou misericórdia desde o início da criação. Por exemplo, ele demonstrou misericórdia com Adão e Eva. Ele poderia ter matado Adão e Eva depois que eles caíram no pecado. Ele poderia simplesmente ter encerrado o pecado ali. Ele não precisava deixar o mundo chegar no que chegou. Você entendeu? Ele poderia falar, eu mato Adão e Eva, e ele criava um outro homem, uma outra mulher, e o pecado sumiria do mundo. Mas Deus fez isso? Não. Por que ele não fez? Será que ele não sabia que tudo isso ia acontecer, que está acontecendo hoje? Sabia. Todos os povos que ele teve que destruir? Sabia. Só que se ele matasse Adão e Eva, eles deixariam de existir para sempre. Eles estariam condenados à morte para sempre. E Deus foi misericordioso. Mas a misericórdia dele começou lá no céu com Satanás. Ele poderia ter matado Satanás lá, quando ele se rebelou. Ele e os anjos que estavam se rebelando junto com ele, que foram jogados todos na terra. Satanás virou Satanás, né, o inimigo, Satanás, Lúcifer. E os anjos que estavam com ele viraram demônios. Tudo bem. Mas por que Deus sabia que ele não sabia que eles iam botar tudo isso aqui na terra, que todos nós íamos sofrer com isso? Claro que ele sabia. Só que se Deus matasse Satanás lá, os anjos que ficaram com ele no céu, eles eles ficaram na dúvida, né? Eles ficaram ao lado de Deus, mas ficaram na dúvida. Então, se Deus matasse Satanás, provavelmente eles iam ficar achando que realmente Deus era um tirano, como Satanás espalhou, que Deus não aceitava ninguém que não estivesse ao lado dele ali, fazendo o que ele queria. E não era bem assim. Deus só queria fazer ali ele queria simplesmente que as pessoas vivessem em paz e amor no céu, entendeu? Então, é para isso que tinha as leis para serem seguidas. Mas Deus não era tirano, não era vingativo, né? Então, se ele matou, por exemplo, algumas pessoas na Bíblia fala, uns povos, foi para evitar uma catástrofe maior, entendeu? Foi porque ele não teve escolha. Mas enquanto ele pôde deixar, ele deixou. Olha o caso do Adão e Eva. Ele deixou Adão viver 900 anos. 900 e tantos anos. Tá? E ele morreu. Não temos certeza se ele se arrependeu. Se ele se arrependeu, vai estar na vida eterna. Se não, vai para a morte eterna. Mas Deus deu oportunidade. Deus não matou Caim quando ele matou Abel. Não, ele deu oportunidade de Caim se voltar para Deus. Mas Caim não se voltou para Deus. No céu, Deus não jogou Lúcifer na terra logo de cara. Ele deu uma oportunidade para que Lúcifer voltasse atrás. Mas ele não voltou. Aqui na terra, então, foi por isso que Deus não matou Adão e Eva e fez um novo ser humano, porque ele deu a oportunidade para que eles tivessem a escolha. Então, eles fizeram a escolha deles. Você entende? Então, por exemplo, se Deus matasse Adão e Eva,
o que garantia que o próximo casal que estivesse no Éden, que ele colocasse, também não ia comer da árvore proibida? Porque Deus ia ter que deixar a árvore lá para eles comerem ou não. Então, se eles não comessem da árvore do bem e do mal, tudo bem, mas se eles comessem, o mal ia entrar no mundo. E ele sabia que Satanás ia de novo lá tentá-lo, para eles comerem, de um jeito ou de outro. Você entendeu? Entende? Então, o que garante que não iriam? Você entende? Então, Deus fez o quê? Ele deixou Adão e Eva vivos para que eles pudessem ter a oportunidade de salvação novamente, que eles pudessem, quando Jesus Cristo voltar, serem ressuscitados para a vida eterna novamente e voltassem um dia para o Éden. Né? Isso é misericórdia. E você vê que ele fez isso com todos. Você vê que passou anos e ele, o povo lá, descendência de Caim e também os outros que foram se corrompendo junto, aquela cidade lá chamada de Enoque, ele deu tempos e tempos para aquele povo mudar. Não mudaram. Então Deus fez o quê? Levantou um homem que era puro e ficou fiel a Deus, que era Noé, e fez ele construir a arca. Os animais lá entraram na arca, Noé e sua família, e veio o dilúvio e matou todo mundo. Por quê? Porque ele percebeu que o vaso daquelas pessoas já tinha secado, como eu já falei. O vaso quente você pode remoldar, agora o vaso seco já não pode fazer mais nada. Então, Deus resolveu que aqueles vasos não poderiam seguir adiante e quebrou esses vasos. Mas ele deu oportunidades a eles. Noé, durante o tempo de construção da arca, ele pregou para essas pessoas falando que o dilúvio ia vir, falando que eles iam morrer, que eles tinham que se voltar para Deus, mas eles não ouviram Noé. E a consequência foi essa, né? Depois você vê que depois da descendência de Noé também se corrompeu. Deus deu chances. Aí Deus levantou Abraão, né? Aí você vê que Deus não destruiu nação nenhuma. Ele levantou Abraão e de Abraão ele começou a abençoar Abraão para construir uma grande nação. Só que aí quando Abraão chegou no Egito, o que acontece? O faraó toma Sara à força, né? Porque Abraão mente, fala que Sara era sua irmã apenas. Não fala que além de ser irmã, ela era esposa dele, né? E aí Deus então pune o faraó por ter obrigado, sabe? Não, Abraão mentiu e o faraó foi punido? Não, ele não sabia. De fato, ele não sabia. Mas faraó foi punido porque ele não deu a escolha para Sara de ir ou não, e de ir ou não ficar com ele, casar com ele. Ele não deu a escolha. Ele simplesmente, ele exigiu que ela ficasse lá. Né? Ele quis casar com ela, né? E aí, isso aí foi visto com olhos errados por Deus, né? Deus viu isso como uma maneira errada, porque ele tinha que dar a escolha. Se ela falou que ela não queria, ele tinha que liberar Sara. Aí não teria acontecido nada com ele, mesmo com a mentira de Abraão. Porém, ele não quis ouvir. Aí foi a misericórdia de Deus. E aí por Abraão, seu servo fiel, Deus teve misericórdia de Sara e fez a praga cair sobre o faraó para devolvê-la a Abraão. Depois aconteceu a mesma coisa em Gerar. Para você ver que Abraão ficou famoso pela proteção de Deus. Abraão foi lá e derrotou 5 reis que tinham derrotado 4 reinos para libertar Ló. Por quê? Porque Deus estava com ele. Captou? Entendeu? Você acha que um homem com um monte de artesão ali, que não sabia empunhar uma espada, ia vencer 5 exércitos ali? Não. Né? E ele foi lá e venceu para libertar Ló. Então você vai ver durante a Bíblia a misericórdia de Deus. Né? Você vê que ele teve misericórdia, por exemplo, do povo de Israel, lá dos hebreus, na época chamada de hebreus, lá no Egito, quando ele manda Moisés lá para libertá-los. Ele teve misericórdia de Moisés por não ter circuncidado o filho caçula. Você vê que ele poderia ter matado Moisés não morreu por pouco. Né? Zípora foi lá, cortou o prepúcio do filho e pôs em contato com Moisés, né? O sangue do prepúcio purificou Moisés e ele foi salvo. Você vê que Deus teve misericórdia do povo de Israel várias vezes ali no deserto, antes da punição máxima lá de, de 40 anos no deserto. Depois, ele teve mais misericórdia do povo durante esses 40 anos no deserto. Depois, ele teve misericórdia do povo já nas terras que eles herdaram, né? Depois, ele teve misericórdia do povo na, também no decorrer da história da Bíblia, do Velho Testamento. Como Davi, quando ele mandou matar, com Batseba, mandou matar o marido dela, Urias, o Eteu, né? Aí você fala, mas e os povos que foram destruídos aí no caminho, as pragas do Egito? Ele não teve misericórdia desses povos. Não é que ele não teve misericórdia, ele teve sim.
Porque ele deu oportunidade aos egípcios de fazerem o que era certo. Primeiro, Moisés foi até o rei, né, até o faraó, e fez lá o milagre da cobra, né, transformando o cajado em cobra, e a cobra engoliu as cobras do faraó. Então aquilo já era um sinal para o faraó e para o reino do Egito de que tinha um Deus poderoso ali querendo a libertação daquele povo. E o faraó não cedeu. Aí veio uma praga mais branda, que foi transformar a água do rio em sangue. Ele continuou a não querer obedecer. Aí Deus manda uma outra praga também bem simples, que é a invasão de rãs. Eles não quiseram obedecer. O faraó continuou irredutível. Aí ele manda outra praga, a de piolho, que já é uma praga também que não atacou um pouco. Não, primeiro foi das moscas, né? Foi das moscas. Depois o piolho, que já foi uma praga um pouquinho mais sofredora para eles. Aí depois já veio a úlcera, outra praga mais sofrida para eles. Mesmo assim eles não ouviram. Aí, se não me engano, a próxima praga foi a chuva de pedra. E foi aumentando, né? Até que veio os gafanhotos, até que veio os 3 dias de trevas, que foi acho que uma das piores pragas para eles foi essa, porque eles tinham medo do escuro. Né? Eles falavam que na noite o Ra, que era do sol, não protegia eles. Eu ficava 3 dias e noites ali, diretos na escuridão, mas umas trevas que nem você não conseguia ver nada mesmo, uma trevas mesmo. Uma trevas fora do comum. E eles não conseguiam acender luz, tem essa, eles não conseguiam pôr fogo. Somente os israelitas conseguiam acender fogo. Os egípcios não, eles tinham que ficar no escuro, literalmente. Então você imagina. E mesmo assim, Faraó, com todo esse medo que ele deve ter ficado ali, ele não cedeu. Né? E aí veio a última praga, que infelizmente teve que vir, que foi a morte dos primogênitos. Porque Deus deu total chance para eles, e eles não ouviram. Daí depois que ele matou os primogênitos, Faraó libertou o povo, porém ele foi atrás do povo no deserto. Né? Mostrando que ele compreendeu quem era Deus, ele conhecia o Deus de Israel, conhecia o seu poder, mas ele resolveu mesmo assim desafiá-lo mais uma vez. E aí Deus resolveu a situação de uma vez por todas. Né? Matou todo o exército de Faraó e o próprio Faraó afogados no Mar Vermelho. Diferentemente do que mostrou na novela, né, Os Mandamentos, que o Faraó ficou do outro lado lá e gritou: Moisés! Na realidade, não. Na realidade, ele morreu no Mar Vermelho, né? Porque fala que, em Salmos, fala que Deus atirou Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Portanto, ele morreu no Mar Vermelho. Né? Ele morreu afogado. Então ele teve chance. E os povos daquela época ali que estavam em volta, isso chegou até eles, esses acontecimentos todos. Porque era muito comum viajantes e vender coisas, sair, entrar nas cidades, de reino em reino. Então eles levavam essas coisas. Então, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. Né? Todo mundo viu e depois ficou sabendo que o povo de Israel estava marchando. Né? Então todos os reinos ouviram falar sobre o que aconteceu ali. Então eles sabiam do poder do Senhor. Tanto que uma prova disso é Raabe. Ela sabia do poder daquele Deus. E quando ela viu o povo de Israel chegando às portas da sua cidade, ela compreendeu que a cidade dela ia ser destruída. Porque eles já tinham destruído, eles já tinham saído do Egito daquela maneira. No caminho, eles já tinham destruído alguns reinos ali. Tanto que 3 tribos, 2 tribos e metade de uma ficaram do lado antes de atravessar o Rio Jordão. Ruben, Gade, se não me engano, e metade da tribo de Manassés. Então, eles sabiam do que aquele povo era capaz, que eles destruíram reinos, entendeu? E Raabe sabia disso. Foi por isso, entendeu? Ela ouviu falar disso. Então, quando ela viu aquele povo nas portas da cidade, ela tinha certeza que a cidade seria destruída. Então, ela fez o quê? Ela compreendeu quem era aquele Deus, ela viu que aqueles deuses que ela servia não serviam para nada, ela passou a servir o Senhor. E quando os espias foram lá espiar a cidade de Israel, ela fez o quê? Protegeu os espias e ganhou a sua salvação para ela e para toda a família dela. Aí você vê que toda a muralha da cidade de Jericó ruiu, caiu, desmoronou, né? Menos a parte da muralha onde Raabe morava. Né? Menos a casa dela ficou intacta. Né? E ela foi resgatada. Então, do mesmo jeito que Raabe confiou no Senhor, aquele povo poderia ter confiado também. Se eles tivessem confiado no Senhor e se voltado para Deus, mudado o seu temperamento, eles não teriam sido mortos. Então Deus deu sim oportunidade para eles. Né? Então ele foi misericordioso. Também com Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra
Eles tiveram muito tempo, quando Deus viu que o negócio estava tão terrível lá dentro que não tinha mais volta, ele teve que tomar a decisão de queimar, né, destruir Sodoma e Gomorra, né? Aí você vai e vai vendo no decorrer do caminho, você vê os ninivitas, eles destruíram o reino norte de Israel, né? Os assírios, né? Então, pessoal, você vê que ele deu chance, mandou Jonas ir pregar lá, mesmo eles tendo destruído o reino norte de Israel, mandou Jonas ir pregar para eles e tudo mais, e eles se voltaram para Deus, Deus sendo misericordioso e os perdoou naquele momento. Depois, as futuras gerações não seguiram o caminho e acabou sendo destruído Nínive, mas Deus deu oportunidade. Você vê que Jesus veio e pregou para todo mundo da região quando ele esteve aqui encarnado, e teve misericórdia deles. Eles pregou, e muitos ouviram ele, seguiram ele, mas outros não, inclusive o levaram para a cruz. Então, aquele povo também teve misericórdia, ele teve misericórdia do povo de Israel, não é? Tanto que ele teve misericórdia daquela viúva, quando ele foi lá e ressuscitou o filho dela sem ela pedir, sem ninguém pedir. Então, você vê que Jesus era misericordioso, que ele olhava para o sofrimento dos pobres e ele queria ajudar. Será que nós agora vem a nossa parte, será que nós estamos agindo dessa maneira? Quando você olha um morador de rua, você sente vontade de ajudá-lo? Você pensa numa maneira de ajudar aquelas pessoas? Vocês sabem que tem moradores de rua que estão morando ali porque não tem dinheiro para pagar um aluguel? Só que eles têm família em outros estados que muitas vezes você conversando com eles e perguntando, você pode ajudá-los a voltar para o seu país, para sua cidade, para o seu estado. Por exemplo, tem gente que é do Nordeste e só que não tem como pagar aluguel, não tem como comprar uma passagem para voltar, então mora na rua. Então muitas vezes você fala com aquela pessoa, você paga para a pessoa, você pega, compra uma roupa nova para ela, paga um hotel para que ela tome um banho, para que ela mude de roupa ali, né? E depois você compra uma passagem para ela e manda. Custa você fazer isso? Ah, mas eu ganho salário, não dá muito bem. Você não vai ser que sozinho você não consiga. Mas se você se reunir com algumas pessoas, você consegue. Vocês que dizem cristãos que vão à igreja, tem igreja aí que tem 100, 200 fiéis por culto. Então, será que não pode reunir essas pessoas para ajudar quem precisa? Claro que pode, isso é misericórdia. É ter ato misericordioso com quem está precisando. Tem aqueles que não tem ninguém mesmo, que não tem como tirar da rua. Mas nós podemos nos unir, fazer um mutirão de sopa, né? Que nem, por exemplo, eu vi a novela Mutantes, uma senhora que todo dia, uma vez por semana, não lembro como é que ela fazia um mutirão de sopa na frente do circo. Ela trabalhava lá no circo e à noite ela fazia aquele mutirão de sopa para os moradores de rua, né? Hoje tem uns bons pratos, mas tem lugares, por exemplo, que não tem um bom prato perto para eles comerem. E eles não têm como se locomover até o lugar onde tem. Entendeu? Então eles precisam de comida. Outros precisam de agasalho, estão na friagem. Por que vocês não se reúnem? Os cristãos precisam se reunir. Comprar barracas, por exemplo. Desce de acampamento. Compra barracas e doa uma, compra 10 barracas e doa uma para cada família de rua. Para que eles possam dormir nesse frio, dentro da barraca. Compra um colchonetezinho fininho, outros compram colchonete fininho, coberta, para dar a eles um mínimo de vida digna. Se você não pode tirá-los da rua, vocês podem ajudar. Esses artistas aí, cheios da grana, ganhando milhões aí, com emissoras, com o Ratinho, por exemplo, tem emissora de televisão, Neymar com um monte de moção, um monte de coisa, enfim, jogador de futebol, artistas ganhando fortunas, cantores, atores, enfim, apresentadores, tudo enchendo o bolso aí, né? Tem emissora de rádio, o Fortioli, Eliana, cheio da grana. Por que não doa uma parte desse dinheiro? Aí fala, Teleton, que é esperança, Teleton. E fala, o que a Eliana doou pro Teleton? O que o próprio Silvio Santos doava pro Teleton? O que o Ratinho doa pro Teleton, o Celso Portiolli? Ah, eu vou doar um vestido pro leilão. Isso aí é doar. Para quem tem milhões de reais, por que se é para arrecadar 30 milhões, ali 32 milhões, por que em vez de arrecadar 32 milhões, eles não arrecadaram 100 milhões? Bastava que cada um dos artistas que participaram lá desse 1 milhão cada um. Se tiveram 30 artistas, são mais 30 milhões. Se tiveram 40 artistas, mais 40 milhões que entra. 1 milhão, você acha que isso aí é dinheiro de pinga para esses artistas? É de pinga, eles ganham isso aí, eles ganham isso aí, um show já ganham mais do que isso, porque faz show, os artistas ganham mais que isso de salário. Será que não pode dar 1 milhãozinho? Claro que pode. Não vai fazer falta nenhuma para eles.
Se eles têm emissora, têm mansão, têm tudo, agora, cadê a ajuda pro próximo? Cadê o ato de misericórdia? Você entendeu? Esses artistas podiam se reunir e tirar todas as pessoas da rua do sofrimento. Eles têm poder para isso. Entendeu? Mas Deus vai cobrar deles isso. Pode ter certeza. Eles podem. Um artista que quiser, e sozinho, ele pode pegar R$1 milhão e comprar barracas, comprar coisa e dar para essas pessoas. Ou construir um albergue para que as pessoas possam morar lá, ter um quarto, faz um albergue com várias suítes, né, com todos os quartos com banheiro dentro do suíte, e põe essas pessoas para morar lá, dá comida de primeira para eles, você entendeu? Então ali eles vão poder ter coisa, vão ter comida, roupa lavada, entendeu? Então esse artista ele pode bancar ali a construção do albergue, né? E aí contrata pessoas ali para faz uma cozinha no albergue, contrata pessoas para fazer a comida para eles, né? Ou se não, faz ter um bom prato perto para eles almoçarem no bom prato, entendeu? E dá um jeito, você acha que tem empresa, que nem, por exemplo, Ratinho tem emissora de televisão, será que ele não pode arranjar um emprego para alguns moradores de rua na emissora dele lá? Nem que seja na faxina, para ajudá-los a ter um salário, para poder ter uma vida digna? Gente, eu já vi aquele quadro que tinha antigamente, Construindo um Sonho? O, o, o Ratinho também acho que fez isso que eu fazer, né? O Gugu principalmente que fez, porque olha, levava as pessoas lá pro Nordeste, mas pessoas que estavam em casas, mesmo que casas ali, em pobre, mas estavam dentro de uma casa. Mas eu não vi pegar um morador de rua para levar para outro lugar. É eles que estão precisando, o primeiro lugar tem que ser eles. Tem que tirar esse povo das ruas. Põe-se vocês no lugar deles, isso é ser misericordioso. E isso é representar Jesus dentro de nós. Vocês entenderam, meus irmãos? Então nós temos que olhar para quem precisa. Quando eu estava passando na rua, estava indo lá no cartão eleitoral, um rapaz me pediu, moço, me dá R$1 para me comprar, para me comer ali no Bom Prato. R$1. Ele não tinha para comer no Bom Prato. Eu peguei uma moeda de R$1 e dei para ele. Ele saiu de lá e foi na fila. Eu olhei, né? Se ele ia mesmo para lá, se ele ia beber. Ele saiu de lá e foi na fila do Bom Prato para comer. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Mas não podemos esquecer que em cada ato misericordioso que a gente fizer, da gente louvar e adorar a Deus. Dá tudo a honra e crédito a Ele, não a nós. Então você foi lá, eu dei uma moeda para o rapaz, para gente falar, Deus está te dando essa moeda. Deus me pôs aqui para te dar essa moeda. Deus pôs aqui para ajudar vocês com essa comida, com essa barraca, com isso, aquilo outro. Tem que pôr Deus em primeiro lugar sempre. Porque quem merece as honras são Ele. Porque é Ele quem faz nós sermos misericordiosos. Porque nós, seres humanos, não temos essa capacidade de ser misericordiosos, beneficentes, tá certo? Nós não temos. Quem tem essa capacidade é Deus. Então, aqueles que recebem o Espírito Santo, eles acabam tendo esse ato misericordioso. Então, a honra e glória tem que ser dele, e não nossa. Entendeu, queridos irmãos? Então, vamos fazer uma oração de encerramento, tá certo? Queridos amados, obrigado por mais meditação, obrigado por estar comigo, obrigado por esse momento. Agradeço por essa conversa, que possamos tomar mais passos do Espírito Santo e sejamos misericordiosos ajudando os nossos necessitados. Mesmo que nós sejamos pobres, não tenhamos condições de ajudar muito, mas se nos unirmos podemos ajudar pelo menos o mínimo possível, já é uma grande ajuda para as pessoas necessitadas. Precisamos nos unir. Essas pessoas não podem continuar sofrendo na rua como estão sofrendo. Tá? Já que os ricos lá não fazem nada, nós pobres temos que agir, nos unir, porque a união faz a força. Então faça com que cada vez mais as pessoas sintam esse desejo de ajudar, que o Espírito Santo vá tomando, a misericórdia venha, e que cada vez mais as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós. Que nós, com as nossas ações, possamos glorificar a Deus e trazer nossos irmãos para Deus, para que alcance a salvação. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço às pessoas que estão trabalhando nesse momento, que estão inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal. E peço também por mim, que eu vou trabalhar daqui a pouco, eu possa sair e voltar do trabalho em segurança. E que eles que estão lá possam voltar do trabalho em segurança, Senhor. Se tiver quem não esteja, que não esteja trabalhando, que estiver indo, que vai e volte em segurança, Pai. Que assim seja, Senhor. Abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E eu peço que vocês, mais uma vez, peguem a Bíblia,
leia a Bíblia, estude a Bíblia, compreenda a Bíblia e viva a Bíblia. É a única maneira que tem de vocês serem misericordiosos, de vocês refletirem Jesus em vocês e de alcançar a vida eterna. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém.